Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Nós vamos estar aprendendo aqui com a história de Abrão, algumas questões importantes. Vamos estar analisando aqui 4 momentos da história de Abraão e analisando estes momentos e os ensinamentos que nós podemos aprender com Abraão e trazendo para a caminhada cristã. Então, na época de Abraão, nós não tínhamos o Cristo manifesto, Cristo estava à direita de Deus, né, não havia sido enviado, mas nós podemos analisar no que diz respeito da caminhada cristã como igreja, analisando a vida de Abraão, extraindo ali princípios para a nossa vida. Nós em alguns momentos também nós vamos estar trabalhando um paralelo com a carta aos Hebreus, onde fala acerca também da vida de Abraão e elenca alguns pontos positivos ali da vida de Abraão. Então eu gostaria que você abrisse o teu coração, se achegasse à palavra de Deus com o coração pleno, pronto a aprender, a perguntar a palavra, o que o Senhor tem para mim, o que eu posso ser transformado na palavra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo de número 20, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para um monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Versículo de número 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelo. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher.
Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos apresentar este texto que foi lido, Senhor, este tempo de ministração, e pedir que Teu Espírito venha ministrando as nossas vidas, ministrando os nossos corações, para que possamos extrair deste texto ensinamentos que vão edificar a nossa caminhada familiar, a nossa vida, e que possam direcionar a nossa caminhada. Ilumina as nossas vidas para que possamos compreender o Teu querer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, nós vamos ministrar acerca do seguinte tema: 4 estágios na caminhada cristã. Eu volto a dizer que nós estamos fazendo uma análise de uma vida cristã a partir de um texto do Antigo Testamento. Então, Cristo não havia sido enviado. Porém, nós podemos analisar aqui na história de Abrão e ver alguns princípios de edificação para a nossa vida. De início, eu gostaria de ponderar aqui com os amados. Olha que bagunça, queridos, né? Olha que bagunça que Abrão fez com a sua família. Por medo, por temor ou qualquer outra motivação, quando ele chega no meio desta viagem que Deus havia lhe ordenado, uma viagem sem muitas garantias, né? Abraão, ele tinha uma família considerada nômade, né, ou seminômade, então eles estavam sempre mudando de lugar em lugar, mas neste caso era uma ordenança de Deus: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar. Qual lugar, Senhor? Fica tranquilo que eu vou te mostrar. E ele começa então uma jornada, mas no meio dessa jornada desafios vêm, e quando os desafios vêm, é hora de nós mantermos os princípios muito claros. Não foi o que Abraão fez aqui, neste caso, onde ele tenta dar um jeitinho. Aliás, Abraão, nós podemos entender, em muitos momentos da sua história, ele tentando dar um jeitinho, né? A questão da esterilidade da sua esposa, ele tenta dar um jeitinho, e consegue com isso grandes problemas para suas gerações posteriores, né? Tenta dar um jeitinho acerca da esterilidade de Sarai, então ele se deita com a sua empregada e nasce Ismael, e aí nós temos aí um problema terrível que perdura até hoje. Então nós temos, por exemplo, os cristãos, aliás, os judeus, descendentes de Isaac, brigando com os muçulmanos, descendentes de Ismael. São estes dois povos que brigam até hoje, por causa de um jeitinho que Abraão tentou dar. Então, quando você tentar dar um jeitinho na tua vida, pense muito antes. Um jeitinho brasileiro, né? Porque talvez você morre, passa a tua vida, mas a tua descendência, às vezes vai colher situações, fruto de um jeitinho. E mais um desses jeitinhos, Abraão, ele tenta aqui, enganar a Faraó. E olha que coisa terrível, queridos. Imagine você, minha irmã, se você estivesse no lugar de Sarai, o que você faria com o teu esposo, né? Certamente dá vontade de ir no pescoço, né? Imagina ser entregue para o Faraó. Não, é minha irmã. Ah, misericórdia. Mas Abraão fez isso, e ele colhe aqui consequências acerca dessas decisões. Mas a partir da vida de Abraão, nós não temos só coisas ruins, nós temos aqui ensinamentos valorosos. O primeiro desses estágios que nós podemos identificar, e não somente podemos dar o nome de um estágio na fé, na caminhada cristã, mas como um princípio para as nossas vidas, é o seguinte: o princípio é que a promessa de Deus conduz à fé. A promessa de Deus conduz a uma vida de fé. A forma com que Deus, Ele tenta extrair o máximo das nossas vidas, é gerando através de uma promessa, um passo de fé das nossas vidas. Deus, Ele poderia ser apenas alguém com uma paternidade deturpada. O que é uma paternidade deturpada? É aquele que acha que ele dá tudo de mão beijada para o seu filho, porque ele não teve as coisas, mas ele entrega tudo de mão beijada, e a pessoa, a criança, o filho, ou o filho adulto, ele não entende o valor das coisas. Mas note que um princípio de Deus,
para com Abraão é gerar uma promessa. Olha, Abraão, eu tenho algo para você, mas isso demanda de você uma contrapartida, e essa contrapartida é a tua fé. Onde está isso? Vamos para o versículo 1 a 3. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui começa a promessa: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez para a nossa realidade é difícil entender o que acontecia com Abrão. Nós estamos falando aqui de pessoas que viviam na antiguidade, e o ápice da sua caminhada era gerar um povo, não somente gerar um povo, mas um povo bem-sucedido. A visão não era como a nossa visão de hoje, onde a minha família se restringe, eu, minha esposa, meus filhos, mas um povo bem-sucedido era uma família muito numerosa, que crescia com seus descendentes, uma família que possuía terras, que possuía então um grande local para viver, e que era também um povo muito próspero. Então, ter uma terra naquela época não era simplesmente um sinônimo de riqueza, mas ter uma terra precisava ser uma terra fértil, e aí terras perto de rios eram terras muito mais valorizadas, porque ali você poderia sobreviver e ser de forma próspera a administração do seu povo. Então, quando Abraão recebe essa promessa de Deus, era uma promessa muito boa. Olha, Abraão, eu vou te abençoar, vou fazer da tua família uma grande nação, ou seja, você vai ter uma segurança, o povo vai crescer, você vai ter filhos. Aliás, abrindo um parêntese, para os homens daquela época, ter um filho, e esse filho ser homem, era a certeza de uma continuidade geracional. Então, por isso que é muito comum você ver em filmes de época, um grande conflito acerca da paternidade, quando só nascem filhas mulheres, porque para o homem naquela época, na sua visão machista e tribal, ele precisava de um filho homem, para que a sua posteridade pudesse ser perpetuada. Então, quando Abraão ele recebe essa promessa, vou fazer de ti uma grande nação, estava incumbida, você vai ter muitos filhos homens, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ou seja, vocês vão ser muito prósperos, e o teu nome, o nome da tua família vai ser conhecido geração após geração, seja uma bênção. E aqui ele diz: eu abençoarei as alianças que você fizer, aqueles povos que te abençoarem, que se aproximarem de você e forem bondosos, serão abençoados. E também aqueles povos que se levantarem para tentar tomar as tuas terras, serão amaldiçoados, em ti serão benditas. E aqui é interessante, porque há uma ampliação, não somente a tua família, mas todas as famílias da terra. Porém, isso demandava um exercício de fé da parte de Abraão. A jornada de Abraão, ou Abraão, né, o seu nome foi transformado, é uma jornada que começa em Ur, né, onde ele recebe a palavra, Ur dos caldeus, e ele vai caminhando, e ele vai indo, segundo o Senhor vai lhe mostrando, e ele tem toda essa subida, vai até Harã, depois ele desce, né, vai a Canaã, e ali ele tem então a sua experiência, vai ao Egito, retorna do Egito, e nós temos toda essa trajetória na vida de Abraão, para você entender, né, que não foi simplesmente vai até ali, né, mas nesta viagem, esta promessa de Deus, que conduz à fé, gera algumas questões no coração de Abraão, que eu gostaria de trazer para as nossas vidas. Conduzir a nossa caminhada à fé, ou seja, crer em uma promessa de Deus para a nossa família, agora trazendo para a caminhada cristã, significa renunciar às certezas do passado. Abraão, ele teve aqui de renunciar às certezas e convicções daquilo que ele tinha vivido até ali.
e agora estava diante dele um novo caminho, uma nova jornada, uma jornada de questões que ele nunca antes tinha vivenciado. Quando o Senhor nos chama a uma vivência da caminhada cristã, Ele também nos chama a renunciar a algumas coisas do nosso passado. Agora, renunciar às certezas do passado não fala de esquecer quem nós somos, não fala de esquecermos os nossos pais, da nossa caminhada, da nossa criação, mas fala de nós nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos prende ao passado. As certezas do passado aqui simbolizam aquilo que prendia Abrão no lugar que ele estava inserido, aquilo que prendia Abrão e o impedia de desfrutar das promessas de Deus. Ele renuncia então às certezas do passado, mas ele também enfrenta as incertezas do futuro. Há uma série de ilustrações que falam acerca da fé, de crermos, de nos lançarmos diante do Senhor, e muitas vezes para nós, irmãos e irmãs, principalmente para nós como homens, somos seres muito ponderados no sentido de racionalizar todas as coisas, na sua maioria. Nós temos irmãs também que são muito racionais nesse sentido, isso não é nenhum demérito, mas muitas vezes as irmãs são muito mais abertas emocionalmente, e isso é muito mais virtuoso também. Mas os homens muitas vezes são tão racionais, isso é importante nós sermos racionais, mas que nós somos impedidos por essa racionalidade, ou ficamos presos a esta racionalidade, sendo impedidos de enfrentar incertezas futuras, e de exercer a nossa fé em um Deus que faz milagres. Muitas vezes nós queremos ter tudo no controle das nossas mãos, enquanto Deus está dizendo: me entregue a tua família, me entregue o teu casamento, me entregue aquilo que realmente importa, porque eu quero transformar a tua história. E nós temos uma grande dificuldade de enfrentar essas incertezas, entregando as nossas vidas, entregando o controle da nossa história nas mãos do Senhor. Abraão foi conduzido à fé, renuncia às certezas do passado, enfrenta as incertezas do futuro, mas ele também olha e segue a direção da vontade de Deus. E aqui há um segundo passo. A promessa de Deus nos conduz à fé, a olhar e seguir a direção da vontade de Deus, que nada mais é do que obedecer à instrução que Deus está nos dando. Então, em primeiro lugar, a promessa conduz à fé, e a fé conduz à obediência. E aqui, amados, é uma chave tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. Crer não é somente acreditar que Deus existe. Se você for hoje aqui na rua, sair, qualquer pessoa que você encontrar, um desconhecido, e você perguntar se ele crê em Deus, provavelmente ele vai dizer que sim. Até muitos ateus que nós encontramos hoje, o discurso deles me parece que eles são muito mais crentes do que muito crente, né? Me parece que eles são tão crentes porque eles despendem uma força enorme para provar que Deus não existe, quando na verdade, isso é só um pensamento meu aqui, né? Se Deus não existe, por que eles ficam tão preocupados em dizer que Ele não existe, né? Então, muitas vezes até nisso eu vejo um mover de Deus, onde eles estão ali escarafunchando, tentando procurar uma forma de provar, Deus não existe. Em meio a essa busca e procura, Deus se manifesta e desvenda com a sua graça maravilhosa, alcançando esses corações. Mas precisamos entender que fé não é apenas acreditar que Deus existe, ou acreditar em um ser supremo, ou uma força superior. Mas fé, segundo a palavra, é algo que nos conduz a uma prática. Por isso nós não podemos nos identificar como cristãos, se nós apenas vamos e frequentamos um lugar, ou temos uma criação cristã. Nós precisamos entender que sermos cristãos é uma cobrança que vem de nós, algo que está implícito na nossa vida, que é obedecer a palavra de Deus. Abraão foi conhecido como o pai da fé, como um homem de muita fé, não por causa dos seus erros, mas por causa da sua obediência.
Note o que diz o versículo 4 e 5. Deus dá uma ordem, e o que Abrão faz? Questiona? Não. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Levou consigo a sua esposa, aqueles que estavam ali com ele, Ló, a esposa de Ló, os bens que eles haviam adquirido, as pessoas que estavam trabalhando com ele em Harã, e partiram para a terra de Canaã. E ali então chegaram. Eu quero que os amados deem um pulinho comigo em Hebreus capítulo 11, verso 8, que diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A fé, ela produz obediência. Não adianta nós dizermos, eu creio em Deus, se eu não estou disposto a obedecer. Para nós precisamos colocar esta questão de maneira muito clara. Mas para os amados do primeiro século, a igreja do primeiro século, era algo muito simples. Se eu creio em algo, eu vivo aquilo. Se eu creio em uma obra, eu vivo. Quero fazer um comparativo. Se hoje, por exemplo, nós temos muitos irmãos que são empresários aqui. Se você vai abrir uma empresa hoje, e não entra de cabeça, vocês devem ter feito muitas palestras, ou seja, você vai ouvir uma palestra acerca disso, e diz que você precisa ter comprometimento, você precisa acreditar na tua causa. Vou abrir uma empresa no setor automobilístico, então você precisa acreditar na tua causa, acreditar que a tua empresa é melhor, que a tua caminhada é melhor, os teus funcionários são uma família, e você tem toda uma didática em cima dessa área. Ou seja, você não vai ser bem sucedido naquilo que você faz, falando de empreendedorismo, se você não acreditar naquilo que você está caminhando. E a palavra é comprometimento. Agora, trazendo para a nossa caminhada cristã, nós não estamos falando apenas de acreditar, mas a fé é algo que transcende a realidade, fala de uma experiência de vida. Logo, se eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra, eu preciso caminhar em obediência plena àquilo que o Senhor me ensina através da palavra. Abraão, ele recebeu uma ordem, e ele creu naquilo, e ele começou a caminhar com a sua família, com os seus bens, com tudo que ele possuía. Isso denota que havia toda ele despendeu as suas energias, ele se comprometeu com esta causa. Ele não foi primeiro dizendo, olha, eu vou na frente, se eu ver que essa terra é boa, eu volto buscar vocês, o que seria muito prudente. Mas Abraão, ele creu no Senhor de tal forma, que ele juntou tudo quanto ele tinha, sua família, seus filhos, as pessoas que moravam com ele, os seus bens, os filhos do seu irmão, e ele caminhou para aquela direção, onde o Senhor havia lhe ordenado. A verdadeira fé sempre produz obras. A verdadeira fé sempre, a realização dela, são obras visíveis. Tiago capítulo 2, versículo 14 e 17, diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, a nossa vivência eclesiástica, a nossa caminhada, muito bom nós estarmos juntos no culto, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, meditando, recebendo a ministração aos domingos de manhã, acompanhando os cultos de quarta-feira, de terça, escola de liderança, tudo que Deus tem feito, indo às células. Mas se tudo isso não culminar em uma prática cristã, em viver os princípios da palavra de Deus, tudo isso é à toa, é religiosidade morta. Mas quando a fé, ela produz em nós a obediência, ela produz em nós obras de vivência segundo a palavra, aí nós começamos a experimentar essa bênção de Deus sobre nós, e começamos também a ser um canal de bênçãos na vida dos outros. Pastor, eu preciso de restauração na minha família, obedeça a palavra de Deus. Eu preciso de restauração no meu casamento, obedeça a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é apta, ela é útil para ensinar as nossas vidas. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para repreensão, para o ensino, para correção na justiça. Ou seja, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós não devemos esperar outra coisa, senão a correção e a instrução e o direcionamento que só a palavra pode dar para as nossas vidas. Como você se aproxima da palavra de Deus? Estávamos ministrando ontem à noite no nosso retiro de jovens. O que você espera quando você abre a Bíblia e lê a palavra? O que você espera quando você abre um vídeo no YouTube ou vem ao culto e ouve uma pregação? Há muitas pessoas que esperam a coisa errada. Quando eu abro a palavra, eu espero que eu tenha uma expressão de autoajuda. Por isso tem crescido cada vez mais pregadores que pregam heresias hoje, porque há um grande público que se aproxima da palavra, esperando aquilo que ela não foi criada para trazer, se aproxima da palavra querendo um afago, ou que alguém passe mão, ou passe pano no teu pecado, quando na verdade, Paulo diz a Timóteo, no texto que nós citamos, que a palavra de Deus ela é útil para repreensão, para nos chamar a atenção, para nos corrigir a rota, para nos dar a direção, e a nossa função em relação à palavra é obedecer. Quando eu leio a palavra, vou preparar um sermão, a pergunta que eu faço: Senhor, o que precisa ser mudado na minha vida? Eu não pergunto: Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja? Em primeiro lugar eu pergunto: Senhor, o que precisa ser transformado aqui? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aquilo que o Senhor vai ministrando no meu coração, tem coisas que eu continuo ministrando a minha vida, me auto-ministrando, e de repente o Senhor pinça e fala: olha, isso que eu te ministrei, traz para a igreja, porque a igreja também precisa ser ministrada nesse sentido. Ou seja, nós precisamos entender, queridos, que o nosso jeito de nos aproximarmos da palavra precisa ser intencional. Eu quero me aproximar da palavra para descobrir o que precisa ser transformado na minha caminhada. Qual é o segredo de Deus para que o meu casamento seja bem sucedido? Qual é o segredo de Deus para que eu possa educar bem os meus filhos? Aqui eu não estou falando de religião não, querido. Estou falando de vivência com Deus. A palavra de Deus nos ensina princípios maravilhosos. Aliás, aguardem que dentro em breve nós estaremos tendo turmas também para um curso que é de educação de filhos, a maneira de Deus. Então já vai aquecendo o teu coração aí também para esta área. Vamos iniciar, não nessa semana, na outra, um homem ao máximo. É um curso milagroso? Não. O que nós fazemos? Abrimos a Bíblia e vimos qual é o referencial de masculinidade que Deus tem para a nossa vida. Senhor, qual é o homem que o Senhor quer que eu seja? O galinha? O pegador, aquilo que faz os negócios, que faz as maracutaias e que enche o bolso de grana e traz para casa? Ou um homem idôneo, de caráter, que protege a sua família, protege a sua casa? A chamada que Deus dá para Abraão é porque ele não estava sendo esse homem de caráter, um cara que enfrentava todas as situações para dizer: eu vou proteger a minha casa. Não, se escondeu atrás da sua esposa. Quando nós nos aproximamos da palavra, a própria palavra nos instrui e nos leva a obedecer ou a desobedecer. A fé nos leva à obediência. Em terceiro lugar, a obediência conduz à bênção de Deus. Há muitas pessoas que nos aproximam e falam: pastor, ora pela minha vida. Não tem problema nenhum em orar. Mas entenda que a obediência gera esta bênção de Deus sobre a nossa vida. Há muitas coisas, queridos, que nós vamos vencer em oração. Oramos aqui pelo nosso irmão Elias, esposo da Fran, que está internado. Temos orado pelo nosso irmão Elias, esposo da Patrícia, que tem passado algumas lutas com dores nas costas. Nos pequenos grupos nós oramos, temos tido resposta de oração, milagres. Oramos pela nossa irmã que vai fazer uma cirurgia. Temos orado, mas tem coisas que não é questão de oração, é simplesmente uma questão de obediência. Um filho chega: pastor, ora para que Deus abençoe a minha vida. O que a palavra de Deus nos diz? Filho, honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem e seja de longa vida sobre a terra.
obedece o teu pai, honra ele, e você vai ser muito bem sucedido. Mas aí os filhos querem desobedecer, fazer do jeito deles, né? A palavra de Deus diz: marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, seja leal, viva, proteja, cuide da sua casa, seja um provedor de afeto, de amor, de carinho, de cuidado, e também um provedor financeiro. Mas aí o cara só ouve financeiro, porque nós somos criados assim. Ó, você tem que ter uma profissão, porque você não pode deixar nada para tua esposa faltar. Eu lembro quando eu casei, eu falei: meu Deus, eu tirei ela da casa do pai dela, estava tudo ok, agora eu preciso sustentar minha esposa. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o que está embutido nisso, é que nós devemos amar e sermos provedores de muito mais, além de finanças. Tem instruções para a esposa, né, para a esposa, né, lidar com o seu esposo, ser fiel a ele, ser submissa, estar junta com ele na mesma missão que o Senhor tem dado. Ou seja, quando nós obedecemos, automaticamente as bênçãos de Deus começam a ser derramadas sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra, os princípios de administração financeira, os princípios relacionais, os princípios para a família, a palavra de Deus nos mostra qual é o caminho que nós devemos trilhar, e uma vez que eu decido obedecer, a bênção de Deus começa a ser derramada sobre a minha vida. A obediência conduz à bênção. Versículo de número 7 diz que apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E a descendência de Abrão recebeu aquela terra por herança. A bênção de Deus, ela é acessada mediante a obediência. Não adianta você fazer uma campanha de oração se você não obedece a palavra. Não adianta você conclamar todos os líderes mundiais, evangélicos, ou de outras denominações, ou de outras igrejas, se você não obedecer a palavra de Deus. O salmista, ele diz: olha, o que agrada o coração do Senhor não é o sacrifício, mas é a obediência. É um coração quebrantado, é um coração contrito. Em quarto e último lugar, a bênção de Deus conduz a provações para a nossa fé. Note que há um ciclo bendito aqui, algo tremendo de Deus para nós compreendermos, né? Nós vemos que a promessa conduz à fé, a fé conduz à obediência, a obediência conduz à bênção, e a bênção conduz à provação da nossa fé. Diz que havia fome naquele lugar. Abraão recebe uma promessa de prosperidade, de bênção, mas no meio do caminho, mediante a sua obediência, ele também começa a receber provações. E eu posso então chegar à conclusão, diante deste texto, que havia fome naquela terra, né? Era muito grande, que a nossa fé é testada por 3 razões. Senhor, por que minha fé é provada? Por que eu passo por situações, né, de dificuldade? Em primeiro lugar, aqui eu estou falando de prova da nossa fé, que não tem a ver com os nossos erros, né? Porque tem muita coisa que a gente fala que é o inimigo, que é Deus que está fazendo, mas é pisada na bola nossa. Estou caminhando bem, obedecendo, por que eu passo por lutas e por prova? Porque, em primeiro lugar, a nossa fé, ela é testada para provar se ela é real. Aconteceu isso com Jó. Satanás se aproxima de Deus e fala: Jó é um homem top da galáxia, íntegro, reto, temente a Deus, por quê? Ele tem tudo. Deixa eu tocar nas finanças dele, para ver se ele não nega o Senhor. Depois deixa eu tocar na família, deixa eu tocar na saúde. E Jó continuou firme e forte na presença do Senhor. Olha o que Pedro nos diz, 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então olha aqui, provar se ela é real, o valor dela, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé é testada para provar se ela é real.
a nossa fé é testada para trazer crescimento a partir dela. Tiago 1, 2, 3 e 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Uma vez que nós somos provados, o valor da nossa fé é provado, mas isso gera crescimento, aumenta a fé. Nós ficamos mais firmes na presença do Senhor, amadurecemos, o nosso caráter é trabalhado. A nossa fé é testada para trazer glória ao nome do Senhor. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz que tudo isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. A bênção conduz a provações, mas nós somos provados para entender o valor da nossa fé, para que a nossa fé possa ser ampliada e para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar em pé na presença do Senhor. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, uma promessa de bênção para a tua família, para a tua casa, para a tua história. Você está aqui nessa noite porque você creu nesta promessa, que Deus tem algo novo para a tua vida. Mas talvez você parou por aí, e Deus nessa noite tem te chamado à obediência. Talvez há irmãos que estão aqui na fase onde eles precisam colocar em prática as coisas. Talvez há irmãos que estão crendo, começando a caminhada, receberam uma promessa de restauração, estão iniciando esta jornada. Creia, mas obedeça naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Caminhe para que a bênção de Deus alcance a tua história. Talvez você está num momento que já avançou um pouco mais e precisa entender a obediência à palavra de Deus. Talvez há uma luta grande na tua carne, onde você quer viver do teu jeito, das tuas formas, mas o Senhor te chama a viver conforme a sua palavra. Talvez você está num estágio mais avançado. A obediência vai gerar sobre a tua vida bênçãos sem medida. Talvez você está nesse momento de bênção, pastor, está tudo tranquilo, está maravilhoso, está favorável, o vento está soprando, mas entenda que mesmo que você, neste momento, começar a ser provado, passar por lutas, tudo isso é porque vai ser gerado em você um caráter maduro, aprovado pela presença do Senhor. São estágios da caminhada cristã, que nós podemos olhar na vida de Abrão. São estágios que nós precisamos entender, que nós vamos passar na nossa caminhada, e precisamos avançar, porque Deus, Ele quer completar a obra que Ele iniciou na nossa vida. O desejo do Pai é que teu casamento seja frutífero, e ele floresça, como uma planta na primavera, no auge da sua frutificação, está linda, maravilhosa. Assim o Senhor quer que você floresça. Pastor, mas tudo ao meu redor é inverno. É muito interessante que nós temos algumas plantas floríferas que florescem justamente no inverno. É muito lindo você olhar em momento onde está tudo seco, tudo estagnado, algumas azaleias maravilhosas, todas cheias de flor. E Deus, Ele quer que nós sejamos dessa forma. Nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, a empresa, que possa estar florescendo, mesmo em meio a momentos de luta, de dificuldades. Mas para que isso aconteça, querido, não é porque Ele ama mais você do que os outros, nós precisamos viver uma caminhada de obediência à palavra do Senhor, uma caminhada de fidelidade, de lealdade, caminhada de obediência, de fé, que nos conduz a viver de forma vitoriosa. Talvez nessa noite você se encontra sendo provado, passando por lutas e dificuldades, e estava até reclamando. Entenda que o Senhor está testando a tua fé, para provar se ela é real mesmo,
se não é fogo de palha, para trazer crescimento na tua vida e para glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai operar um milagre, e uma vez que a tua fé seja confirmada, o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado através da tua vida. Eu não sei em qual estágio você se encontra, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus, que é um Deus de processos, Ele quer transicionar a nossa vida para a etapa seguinte, para que isso gere maturidade no meu e no teu coração. E eu quero te convidar a apresentar a tua vida diante do Senhor. Pedir o pastor Juliano vir chegando aqui à frente. Ele vai estar orando conosco, orando pela nossa vida. Mas enquanto nós vamos ouvindo essa ministração, sendo tocada, coloque a tua vida diante do Senhor, naquilo que a palavra ministrou o teu coração. Apresente a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família, os teus negócios. Estabeleça metas de obediência ao Senhor, para que a tua vida seja transformada e transicionada para a próxima etapa dentro da caminhada cristã, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, caminhar contigo é muito mais do que aderir a uma religião, é muito mais do que participar de um culto, mas é viver contigo, e viver em obediência, entendendo que o Senhor tem sempre o melhor para nós, o Senhor que conhece passado, presente e futuro, que consegue olhar muito além do que os nossos olhos podem contemplar. O Senhor quer o melhor para nós, mas para isso nós precisamos confiar em Ti, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor não brinca com o nosso viver, o Senhor não brinca com as nossas emoções, com nossa família, com o nosso trabalho, a nossa empresa, mas o Senhor nos orienta para que possamos viver e em tudo sermos bem-sucedidos, segundo o Teu propósito. Pai, ensina-nos a de fato confiar em Ti, sem questionamentos, Pai querido, mas mesmo quando houver dúvidas em nossos corações, que nós possamos confiar em Ti, na certeza de que o Senhor é um Deus que tem poder para operar infinitamente mais. Ensina-nos, ó Pai querido, a Te obedecer nos mínimos detalhes, a realmente, Pai, olhar com atenção a Tua palavra, para que possamos em tudo Te servir segundo o Teu querer, e assim sejamos nós também testemunhas vivas do quanto vale a pena, Pai, andar nos Teus caminhos, porque o Senhor tem sempre o melhor. Pai querido, que quando o Senhor nos pede para abandonar o pecado, nós possamos fazer com alegria, não como se o Senhor estivesse nos tirando algo, mas como o Senhor nos preservando de algo. Que possamos, ó Pai querido, então usufruir a Tua bênção sobre nós, porque a Tua bênção não é para aqueles que ficam correndo para cá ou para lá, mas a Tua palavra diz que a Tua bênção persegue, vai atrás daqueles que Te obedecem, daqueles que Te servem, daqueles que são Seus filhos. Que possamos entender essa verdade, ó Pai, que se tão somente caminharmos segundo o Teu querer, as Tuas bênçãos nos acompanharão. A questão não é se estamos no Egito ou em Canaã, Senhor, mas é se estamos em Ti, porque quando estamos em Ti, até o deserto floresce, ó Pai. Quando estamos em Ti, Pai, até as situações difíceis cooperam para o nosso crescimento, e até momentos tão difíceis como temos atravessado, servem para nos fazer confiar mais ainda em Ti e experimentar o Teu poder, ó Pai. Assim nós Te pedimos, dê-nos um coração obediente, um coração manso, um coração inclinado a Te obedecer, não apenas aqui e agora, mas para todo sempre, até que Cristo volte para nos buscar. Amém. Nós Te damos graças, Senhor, por esta noite tremenda, onde a Tua palavra falou conosco, e nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando uma semana de vitória, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, vamos receber a bênção. Agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo te leve para esta caminhada de obediência e vitória, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Que você tenha uma semana vitoriosa, querido. Vai na paz e na graça do Senhor Jesus.